assunto porque o ex-assessor do presidente norte-americano Donald Trump, Steve Bannon, foi preso na manhã de hoje após ser formalmente indiciado por uma suposta fraude cometida contra doadores da campanha para construir muros em fronteiras nos Estados Unidos. Bannon e outros 3 acusados teriam fraudado a campanha e desviado centenas de milhares de dólares da campanha We Built the Wall, a qual eles usaram de maneira inconsistente com representantes da organização pública. A campanha teve início em 2018 com o objetivo de arrecadar fundos para a construção de muros ao redor dos Estados Unidos e enfrentou uma dura oposição no Congresso americano. Ao todo foram arrecadados cerca de 350 mil dólares, valor usado pessoalmente pelos acusados, o que evidenciou a fraude. Trump e Bannon romperam a parceria que o levou à Casa Branca logo após os primeiros anos do mandato americano. O estrategista também tem uma aproximação considerável com os filhos do presidente Jair Bolsonaro. Já que ele está lá nos Estados Unidos, vamos começar com ele, Rodrigo Constantino. Olha, Paulo, em primeiro lugar, vira pauta no Brasil coisas dos Estados Unidos, normalmente quando dá para pegar alguma casquinha contra Trump ou Bolsonaro, né? É uma verdadeira obsessão. O Bannon não é tão relevante assim, ele foi chutado da Casa Branca logo no começo. Ele foi um estrategista importante para a vitória de Trump, até porque ele é adepto muito dessa guerra tribal, né? De forças, ele está disposto a lançar mão dos mesmos métodos do inimigo, que normalmente direitista não está, conservador de boa estirpe não gosta de descer tão baixo quanto os socialistas, quanto Obama, por exemplo, que ontem, para lançar a candidatura do Joe Biden, pela primeira vez um ex-presidente quebra um protocolo para dizer que a democracia está ameaçada por um candidato, né? Que é uma coisa, uma aberração, isso sim devia ser pauta também, né? Porque é temerário, né? Sendo que o Trump já está há 4 anos no governo e não tem nenhum ato concreto de governo que atentasse contra a democracia. Ou seja, é uma retórica assustadora, populista, demagógica do Obama. Agora, eu entendo que vira notícia no Brasil só coisas que dá para pegar casquinha. Não deveria, de novo, ele tem proximidade aí com os filhos do Bolsonaro? Tem. Com o próprio Bolsonaro, talvez? Tem. Mas e aí? Até aí morreu Neves, né? Tudo que mostra, se ficar comprovado, é que ele é picareta, né? Propôs lá arrecadação para construir um muro e desviou dinheiro. Vai pegar um bom tempo de prisão nos Estados Unidos, que isso é crime sério aqui, né? Agora, eu cansei de criticá-lo, né? Inclusive recomendando que o presidente Bolsonaro, se seguisse a inspiração do Trump, se afastasse dos análogos ao Bannon no Brasil, né? Porque era uma figura tóxica, é isso, serve para ganhar a eleição. O tempo inteiro criando inimigos e atacando, né? Mas não serve para construir ponte, para governar, né? E o Trump soube perceber isso e se livrou dele muito cedo, né? A melhor tirada que eu vi dessas foi da Ann Coulter, que é uma conservadora, uma republicana, radical até, bastante radical para os conceitos, ainda mais da imprensa, que qualquer coisa já é ultraconservador, mas ela é um pouco mesmo, e ela virou até crítica do governo Trump por causa do muro, porque era para ela o fator mais sensível da eleição. Ela escreveu um livro, Adiós América, que foi muito importante para a eleição, e o Trump meio que traiu essa bandeira, não levou adiante. É difícil, mas não levou. E ela hoje tuitou exatamente nesse sentido. Falou, vem cá, se criar um esquema, né, na verdade não é esquema, mas um esquema, um esqueminha desses corrupto, de arrecadar, de prometer criar um muro, construir um muro e não criar, leva em cana, então por que o Trump está solto? Né? Ele também prometeu e não entregou. Então foi uma boa sacada. Né? Mas é isso aí, o Steve Bannon não é mais tão relevante hoje em dia, não. Ele é uma alt-right, ele é um líder de uma direita alternativa muito, que usa esses métodos muito tribais, né? Que boa parte dos republicanos, dos conservadores rejeita. Você, Josias? Olha, se há uma coisa democrática no mundo, é a vigarice, né? Esse episódio que envolve o Steve Bannon reforça essa sensação de que a falta de caráter existe na esquerda, na direita, em toda parte. E aqui a vigarice é integral, porque em campanha, o então estrategista do Donald Trump vendeu a ideia fantasiosa de que a construção de um muro resolveria o problema da imigração ilegal pelas fronteiras do México. Depois ele lança uma campanha para arrecadar dinheiro dos ingênuos que acreditam em qualquer tolice que se diga durante uma campanha. E agora, depois, ele recolhe a grana e embolsa a grana. É uma vigarice que fecha o ciclo.
E é, sim, muito incômodo que a família Bolsonaro, a despeito do afastamento do Trump, e o Bannon se afastou do Trump, porque ele começou a brigar até com a família. Ele ficou alguns meses na Casa Branca, começou a brigar com a filha do Trump, com o filho do Trump. Aí não deu, empurraram o cara para fora. Mas a família Bolsonaro cultua com uma certa empáfia, tem um certo orgulho disso, essa proximidade com Steve Bannon. Eu me lembro que na visita que o presidente Bolsonaro fez a Washington, a primeira visita dele aos Estados Unidos, organizou-se um jantar com pompa e circunstância na Embaixada Brasileira, que tinha como personagem central esse sujeito, esse Steve Bannon, e um personagem um pouco abaixo dele, mas não muito abaixo, o Olavo de Carvalho. Essas eram as duas estrelas do jantar na Embaixada Brasileira. E depois o Steve Bannon lançou o Eduardo Bolsonaro como líder do movimento, do autodenominado movimento global de extrema-direita, líder na América Latina. Então, o Eduardo Bolsonaro organizou até, usou verba do fundo partidário do PSL, quando os Bolsonaro ainda estavam de bem com o PSL, agora estão tentando ficar de novo. Ele usou verba do fundo partidário para fazer um seminário desse movimento que tem como guru inspirador o Steve Bannon. Então, é muito lamentável tudo isso. É lamentável que esse personagem tenha se aproximado da família presidencial no Brasil. E a única coisa que tem de interessante nesse caso é a gente verificar que esses truques, essas pilantragens, não dependem do grau de desenvolvimento do país. Então é reconfortante notar que também nos Estados Unidos esse grau de picaretagem, nesse nível de baixaria, acontece, não é só no Brasil, lá também. Eu recomendaria aos Bolsonaro, sobretudo ao Eduardo Bolsonaro, que observasse o que está acontecendo com esse personagem e tomasse uma certa distância. Vale aqui o que eu disse no outro comentário. Quem abraça um gambá não sai cheirando bem. Então é hora de se afastar. Thaís Oyama. O Constantino lembrou que ele foi chutado da Casa Branca, o Steve Bannon, de fato, ele foi chutado da Casa Branca e faz tempo, mas o mesmo aconteceu aqui no Brasil, né? A família Bolsonaro abrigou o Steve Bannon com muito entusiasmo e até embevecimento, de certa forma. Babaram o ovo para ele, não só o deputado Eduardo Bolsonaro, mas também o chanceler Ernesto Araújo, aquele assessor do presidente, Felipe... Da área de internacional também, Felipe Martins. O próprio Felipe Martins e o próprio Olavo de Carvalho também. Era foto para cá, Steve Bannon para lá, e hoje estive lá. E, bom, era um grande deslumbramento em torno desse Steve Bannon, né? E como o Josias lembrou, o Eduardo Bolsonaro, o deputado, exibiu muito orgulhosamente lá o título que ele ganhou do Steve Bannon, né? Ele era o líder da América Latina do movimento. Essa organização que o Bannon tinha montado e que defendia da direita populista, direita nacionalista e tal. Então, o fato dele ter sido preso assim pelo golpe do muro é um pouco divertido. Mostra que ele não passava de um malandro, né? Um malandro com ambições planetárias, mas ainda assim um malandro. Parece que ele vai pegar uma pena grande, 20 anos de cadeia, é o que se prevê. Rodrigo Constantino pedindo a palavra. Paulo, eu pedi a palavra pelo seguinte, eu estava tão feliz hoje que, por exemplo, a primeira fala do Josias sobre questão dos eleitores e tudo, eu quase concordei ipsis literis com tudo. A Thaís, depois, sobre cotas, eu poderia assinar embaixo também, estava um clima tão ameno, aí eu escuto algumas coisas que eu não posso deixar de pontuar. Primeiro, né, é preciso separar picaretagem de pensamento político. Um sujeito que tem pensamentos ou defende da boca para fora certos pensamentos pode ser um baita picareta. Ele pode ser um picareta de todas as ideologias. É como o próprio Josias disse. Então vamos separar as coisas. Não é porque ele foi pego, supostamente, se ficar comprovado numa picaretagem, que os inimigos que ele denuncia, por exemplo, são, de repente, imaginários. O globalismo e tudo mais. Então, uma coisa não tem absolutamente nada que ver com a outra. Tem picareta de todas as cores políticas. O de centro, o de esquerda, o de extrema esquerda, o de direita, o de alt-right e por aí vai. A segunda coisa que eu ouvi ali, que realmente aí não dá para deixar passar, é que o muro seria também um exemplo aí dentro dessa picaretagem. Não, olha só, todo
país tem fronteira e toda fronteira tem que ser defendida. Se o Josias quis dizer que simplificar a questão imigratória com basta construir um muro, é uma retórica, claro, de eleição e que foi muito bem sucedida. Mas é óbvio que é simplista, isso é óbvio. Agora, daí a ser irrelevante, não. Ou picaretagem, pior ainda. O muro é fundamental. E vários americanos entendem isso, e isso foi um tema delicado de campanha. Enquanto que os democratas, a contramão disso, estão cada vez mais ensandecidos, pregando fronteira liberada. Entra quem quer. É um discurso de maluco, Kamala Harris e companhia. Logo os Estados Unidos, que é o país que atrai gente de todo mundo. Imagina se os Estados Unidos não controlarem as suas fronteiras com mais rigor. Ok, então, nesse aspecto, o muro é essencial. Josias e Thaís, vou pedir brevidade nos comentários. Josias. Não, é rápido. É evidente que a questão migratória é relevante, todo país tem as suas regras migratórias. Agora, uma pessoa vender a tese de que um muro vai resolver esse problema é infantil. E as pessoas comprarem essa tese a ponto de dar dinheiro para um picareta, aí, me perdoe, eu até fico feliz, porque eu vejo que nos Estados Unidos também tem imbecil para cair nesse tipo de armadilha, né? Agora, você não resolve problemas migratórios com fronteira. Isso não é tão óbvio, né? Não. Muito